Oi, gente. Boa tarde, boa noite. Não sei direitamente, estou perdida assim no horário. Mas eu me chamo, para quem não me conhece, eu me chamo Pedro e sou lá do Miri, lá da Agrovila Itaqui, em Castanhal, pertinho de Belém, né, lá no Pará. Assim como a Tati e outras pessoas que vieram antes de mim aqui falar, né, eu também queria pedir licença principalmente para pisar nesse solo sagrado, né, que é Chapuri, que é o Acre, que tem tanta força, que traz toda essa carga emocional muito forte para a gente, que está nessa trincheira de luta, né, que está no ativismo, que está nas nossas lutas territoriais, e trazer a força de Chico Mendes para esse momento também de finalização do Cuida foi muito importante, foi de um cuidado muito lindo assim, para essa finalização desse processo formativo nosso. Eu queria começar falando que eu estou ainda, né, no momento da minha vida que eu acho que é o mais sensível e o momento que eu mais estou aprendendo de todos. Assim. Esse momento, aos meus 24 anos, é que eu estou fazendo muita coisa e aprendendo fazendo no caminho. Né? Assim como o Miri nasceu lá em 2016, né, de uma dança de boi-bumbá na praça, de adolescentes que estavam sem nada para fazer, né, depois da quadrilha que tinha acabado na comunidade, e a gente queria fazer alguma coisa, resolvemos dançar boi-bumbá. Pegamos as músicas do Caprichoso, do Garantido, fizemos um boi de paneiro na praça e começamos a dançar. Colocamos o nome do boi de Miri, porque nós queríamos uma coisa identitária nossa, e Miri é o nome do igarapé, da comunidade, que estava passando desde esse tempo por um processo muito sério de degradação ambiental em decorrência da privatização, né, das águas, de um loteamento. E isso, com o passar do tempo, foi se alinhando também a pautas ambientais, porque nós entendemos que a cultura sozinha, assim como o meio ambiente, a luta ambiental sozinha, ela não tem sentido se não for também combinada com a cultura e com a identidade local. Hoje, desde 2016, a gente está nessa caminhada de luta através do Miri e muito aprendendo fazendo. Aprendendo com os companheiros, aprendendo principalmente com aqueles que vieram antes de nós, com as lideranças da comunidade, com as lideranças do território que vieram antes de nós. E isso, para a gente, é muito sensível, porque a memória nos toca num espaço muito, que só a gente que é do território a gente conhece. Só nós que somos, só quem é daqui de Chapuri, só quem é do Acre, só quem está na luta pelo território, quem é seringueiro, sabe a importância, de que essa luta tem, que o Chico Mendes teve. Assim como lá no Itaqui, só quem é do Itaqui, só quem é do território sabe a importância também que a luta dos nossos antepassados, do meu avô, do seu Silvestre e de outros companheiros que, assim como o Chico Mendes, também doaram sua vida pela luta, pela comunidade, pela defesa territorial. Também tudo isso é muito importante e toca para a gente num espaço muito sensível. Por isso que eu defendo muito a cultura e a memória como esse movimento, esse espaço muito significativo para que a gente possa tocar as nossas lutas. E aí eu venho pegando também muitas as falas dos outros que vieram antes, e colocar a fala do Marlon, que nós não estamos no território, nós somos o território. E isso é muito importante porque a gente pode ir para muitos lugares. A gente pode ir para Paris, para a Austrália, para Dubai, para o Azerbaijão, mas o nosso território é o nosso território, a nossa casa é a nossa casa. É o local que a gente pertence, o local que a gente vive. E aí, o Itaqui, o Miri, é esse local sensível da minha memória do lugar, e que eu quero construir as coisas de forma coletiva para o bem viver, porque eu acredito na minha juventude, na minha comunidade e no potencial que ela tem de transformação. De que forma que a gente pode unir essas forças para poder transformar as nossas realidades, que muitas vezes são tão invisibilizadas as nossas lutas, os nossos territórios, e que a gente precisa também entender que o nosso corpo também é meio ambiente, o nosso corpo também é território, e a gente também precisa se reconhecer enquanto essas avenidas de vulnerabilidade, que eu conheci essa palavra hoje e fiquei muito encantado com tudo isso. Eu também queria partir de um princípio de que
a minha trajetória no ativismo, né, na defesa do meio ambiente, na defesa territorial, começou muito de forma, assim, como o Boi Mirim, né? De forma muito espontânea, muito simples, né? Como acho que vocês perceberam que eu sou da brincadeira, né? Eu sou da alegria, assim. E a minha trajetória de ativismo também nunca foi muito levada por mim a sério, porque eu apenas estava sendo eu mesmo, fazendo aquilo que na minha cabeça era tudo brincadeira. Eu nunca pensei em trabalhar com ativismo ou trabalhar com aquilo que para mim é uma coisa muito natural, né? Uma coisa que todo ser humano, por natureza, tem essa responsabilidade. E até hoje... 3 minutos, tudo bem. E até hoje, eu entendo que isso é um tópico muito sensível para mim e que também, através do Cuida, eu venho, né, também entendendo esse meu papel enquanto pessoa transformadora, enquanto ser transformador e saindo da minha comunidade, agora com esse boom de COP, de meio ambiente, de tudo que está rolando no Pará, né? Mas entender que o meu território também é super importante nesse processo e que a gente precisa se armar de todas as formas para fazer que a luta aconteça e que essas transformações realmente aconteçam dentro dos nossos territórios, das nossas comunidades. E essa luta ela só vai conseguir ser feita se for de forma coletiva, porque a gente não consegue fazer nada de forma individualizada. Assim como aquela canção, aquela cantiga que fala: companheiro, me ajude que eu não posso andar só. Eu sozinho ando bem, mas com você ando melhor. E assim é que a gente precisa caminhar, assim que através do Cuida e através de outros processos formativos, através de outros encontros, nós precisamos caminhar juntos. Mesmo que um esteja lá em São Paulo e o outro esteja lá em Castanhal, mas que a gente precisa se fortalecer nas nossas individualidades, mas também naquilo que nos une, que é a luta em defesa desse planeta, em defesa dos nossos territórios, em defesa do meio ambiente, em defesa da vida das pessoas. Que para além de florestas e rios, também a nossa luta é pela vida das pessoas, é pela vida dos nossos comunitários, é pela vida dos nossos irmãos, das minhas primas, né, que estão lá em Castanhal e de outras pessoas que eu acredito que também são sementes, tanto da minha luta, do meu avô, de Chico Mendes e de outros que vieram também antes. E que nesse processo a gente possa entender também que nós somos semente e que nós somos esse grande potencial transformador de construir florestas. Porque do fogo que a gente precisa ter, o fogo do esperançar, a gente precisa também, depois desse fogo, germinar as sementes para que elas se tornem grandes florestas, né? Para que a gente possa também fazer esse reflorestar de mentes, fazer com que essa sementinha possa germinar nas nossas mentes. E aí, para finalizar, se não preparei fala nenhuma, vim no improvisômetro mesmo, mas no final eu queria trazer uma fala que é muito importante para a gente no Miri, que a gente diz que a gente é uma piracema, né? Que a gente surgiu de um processo formativo também do Piracema, da Mandi, e que a gente entendeu que nós somos peixinhos, porque nós, para além de tudo isso, nós somos igarapés de luta, né? Porque nós somos pequenos diante desse grande mundo, né? Principalmente que é o Brasil, que é a Amazônia, mas nós somos igarapés de luta, mas também nós somos rios de transformações, porque através dessas pequenas lutas nossas nós queremos desaguar em um grande rio de muita transformação, de muita coisa boa, né? De muita coisa bonita, levar esperança para as nossas comunidades, para os nossos territórios e realmente transformar as nossas realidades, né, que são muitas vezes muito penosas e muito vulnerabilizadas. E a gente quer também ser essa fagulha, esse fogo de esperança espalhado pelos territórios. E é isso, gente. Obrigado.